Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E hoje, como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na Palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17. Assim diz a Palavra de Deus. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Que palavra! Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar nesta oportunidade. Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos e reconhecemos que precisamos. Somos carentes do Senhor. Que o homem desapareça, que o Senhor cresça. Que o Senhor possa alcançar não só o nosso intelecto, mas as nossas emoções e a nossa vontade. Que através da Tua Palavra nós possamos ter uma mudança radical em nossa mente e que nós possamos desejar mais e mais de Ti. E desejando mais de Ti, estando mais próximo, tendo uma intimidade maior contigo. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe onde é que você está? Você sabe para onde você vai? Você tem uma agenda? Você tem um plano? Você tem uma métrica? Como é que está a tua vida? Ai, pastor, a minha vida está um caos. A minha vida eu ando em círculo. Parece que eu estou atolado num atoleiro e eu não saio do lugar. Eu estou sem GPS e eu não sei para onde estou indo. Eu estou perdido, pastor. Quem sabe talvez seja essa a tua situação. Você se sente perdido, você já viveu, já fez muitas coisas, mas hoje você não sabe mais aonde você está, você não sabe mais aonde você quer ir, você não sabe se a tua história é a tua história ou você está vivendo um roteiro que foi escrito por outros. Você está num mato sem cachorro, você não sabe para onde ir. É que nem aquele ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou seja, você não sabe mais o que fazer, você está desesperado, angustiado, e eu quero te dizer que há uma solução. O Senhor, Ele sempre tem uma solução. Vou te contar uma história para você entender sobre três psiquiatras famosos. O primeiro, Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele foi considerado um dos pais da psiquiatria e ele, na verdade, ele tinha uma teoria, que a teoria dele é que tudo na vida, o comportamento humano era baseado no prazer, ou seja, o homem se baseava no prazer, ou seja, no sexo. Então tudo que baseava de comportamento humano, de atitude humana, tinha, na verdade, como base o sexo, o prazer. Um outro amigo dele, chamado Alfred Adler, ele já discordava do seu companheiro, ele achava que o mundo era movido pelo poder, ou seja, as pessoas elas nasciam como pessoas inferiores e impotentes, então elas buscavam sempre o poder. Nós temos agora um terceiro, que era aluno deles, e ele representava uma figura muito importante, o Freud e o Adler para ele, que esse nome é o chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl também era judeu, também era psiquiatra e também estava agora na Europa, onde começou a Segunda Guerra. Já os dois primeiros, o Freud e o Adler, conseguiram escapar. O Viktor Frankl, ele não conseguiu escapar, ele foi parar num campo de concentração nazista. E lá ele teve tempo suficiente para testar as teorias de Freud e a teoria também de Adler. Ou seja, lá não tinha prazer, porque não tinha nem o que
o que se alimentar, o que comer, não tinham os princípios básicos para a sobrevivência. O poder muito menos, porque eles eram feitos que nem cachorro, ou pior até que cachorro, porque eles eram tratados com tanto desdém que o cachorro vivia melhor que eles. Então lá na Segunda Guerra Mundial, onde morreu mais de 6 milhões de judeus, o Viktor Frankl, ele testou as duas teorias e viu que quem sobrevivia não era aquele que era o mais forte, não era o mais inteligente, não, nenhuma teoria, nenhuma base realmente tinha poder para fazer com que as pessoas pudessem viver. Então, pastor, quem é que sobreviveu? Quem é que sobrevivia? Aquela que tinha uma visão positiva de futuro, aquela que tinha esperança, que ia sair, ia reconstruir o seu lar, a sua família, os seus negócios, a sua vida, ou seja, essa pessoa tinha um sonho que era maior que ela. Então ela cria de tal forma, com toda a força do mundo nesse sonho, que ela projetava tudo em relação ao sonho. Então não importava as humilhações, não importava tudo que ele passava lá, mas isso dava força, era o combustível que alimentava essa pessoa a viver. E então ele escreveu um livro baseado nisso, colocando essa teoria, que a pessoa que tem uma visão positiva de futuro é aquela pessoa que ela sobrevive, aquela pessoa que vai para frente, aquela pessoa que ela consegue progredir, ela consegue empreender, ela consegue superar as barreiras, ela consegue ter energia para fazer mais. E hoje a ciência está comprovando isso. Agora, pastor, o que seria uma visão positiva de futuro? Hebreus 11:1 fala que é a fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção dos fatos que se esperam. Eu não vejo, mas eu espero. É um sonho, ou até maior que um sonho. É a vida da gente projetada numa imagem futura. E se você não tem uma projeção dessa imagem, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Pastor, o senhor está dizendo que eu estou perdido? Sim, você está perdida. Você precisa ter sonhos. Uma certa feita, um poeta já falou que nós precisamos sonhar. Sonhar é preciso, assim como navegar é preciso, né? Sonhar é preciso. Se você não sonha, você perde qualidade do teu trabalho, você não tem um sono perfeito. Se você não sonha, você não progride, porque o nosso cérebro ele funciona através também de planejamentos. Nós temos que saber onde é que nós estamos, aonde nós queremos chegar e trabalhar com esmero para alcançar essas metas. Então, nós precisamos sonhar. Então, hoje eu quero dizer para você, sonhe, mas sonhe aquilo que for possível, sonhe aquilo que for alcançável, sonhe aquilo que for dentro de um tempo que você possa entender, ou pelo menos então reduza essas tuas metas, mas tenha aquele sonho futuro de alcançar os teus objetivos. Vamos aprender agora com Jesus, que ele tinha uma agenda positiva. Jesus ele tinha um sentido na sua vida, ele não fazia nada porque os outros queriam ou quisessem que ele fizesse. Por exemplo, se fosse pela sua família, quem sabe Jesus permaneceria em Nazaré. Se fosse, quem sabe, por alguns amigos, ele iria para Jerusalém, que Jerusalém era a capital de Israel, Jerusalém era a capital política, a capital religiosa. Quem quisesse ter poder, autoridade, deveria estar em Jerusalém, mas Jesus, ele não fazia os seus compromissos baseado nas agendas dos outros. Ele tinha uma agenda a cumprir. Pastor, qual é a agenda que Jesus cumpriu? As Escrituras Sagradas. Quando menino, ele estudava e ele viu que ele tinha uma agenda a ser cumprida. Essa agenda estava colocada nas profecias, estava colocada na Torá, estava colocada na Bíblia Sagrada, que hoje nós temos. Então ele cumpriu a risca e ele tinha que ir para Cafarnaum, porque já havia uma profecia relacionada a que ele iria habitar em Cafarnaum. Então Jesus, depois que ele sai da Judéia, e aqui a Bíblia fala, depois da morte do seu primo, então imagina, o primo, aquela pessoa que ele amava, aquela pessoa
que ele nutria muita afeição, morreu. E uma morte complicada, muito difícil. Então imagina a dor do Senhor. Sai agora da Judéia, onde poderia ser perseguido, e quem sabe também as pessoas poderiam querer matar naquele momento, mas ele estava recém começando o seu ministério. Então ele sai da Judéia, volta agora para a Galiléia, e lá na Galiléia, depois de ser rejeitado na sua terra natal, Nazaré, passa por Caná, onde tinha feito o milagre de transformar a água em vinho, e depois também de curar à distância o filho de um oficial do rei, agora vai morar em Cafarnaum. Por quê? Porque estava escrito, ele tinha algo para fazer lá. Então depois que ele foi para morar em Cafarnaum, ele ficou 18 meses, ou seja, 1 ano e meio morando em Cafarnaum. Nós vamos ver muitos milagres, muitos sinais, muitas coisas acontecendo em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade costeira, marítima, tinha o Mar da Galileia, né, onde nós temos lá um lago chamado Lago de Tiberíades ou Genezaré. Esse lago, que tem uma largura muito grande, havia muito pescado e as pessoas lá viviam da pesca. Então Jesus vivia numa cidade mais ou menos, se fosse hoje, em torno de 300 a 500 pessoas, habitantes, era mais ou menos isso. O que nós vimos lá em Cafarnaum? Uma cidade importante para o Senhor, por quê? Porque lá ele era ouvido, lá ele era respeitado, lá as pessoas tinham e queriam ouvir ele. Então ele foi para um lugar onde ele era aceito, era ouvido, e a palavra de Deus encontrou um terreno fértil, fértil para o Evangelho. Agora imagina a situação, hoje um presidente, quando ele vai visitar um outro estado, uma outra nação, ele tem uma agenda para ele cumprir. E se porventura ele não consegue cumprir toda a agenda, ele vai trazer problemas sérios para o seu país. Então ele precisa cumprir a agenda, né? Se não cumprir a agenda, ele vai ficar com muitas pendências, problemas, fracassos. O Senhor Jesus, ele tinha uma agenda para cumprir e ele cumpriu toda a agenda que estava escrita para ele, desde a concepção em uma virgem, Maria, desde o nascimento em Belém, desde ser criado em Nazaré, desde viver um tempo em Cafarnaum e depois morrer em Jerusalém. Então ele tinha uma trajetória e nada, absolutamente nada, desviou ele dessa trajetória. Isso nós chamamos de foco. O que é foco? Foco é saber dizer não. Você tem foco na tua vida? Ou seja, você sabe dizer não para as pessoas? Porque você tem uma agenda, porque você tem um plano, porque você tem uma meta? Ou você acaba fazendo todas as coisas que dá na tua telha e que os outros querem que você faça? Ou seja, você faz coisas que você não quer fazer. E isso te traz muita dor, isso te traz tristeza e a tua vida se torna bem insustentável. O Senhor, ele sabia dizer não. Ele disse não para o diabo na tentação do deserto, quando disse, transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele soube dizer não em várias outras circunstâncias. Eu te pergunto, você sabe dizer não? Porque quem sabe dizer não está vivendo a sua agenda. Quem não sabe dizer não está vivendo a agenda dos outros. Um roteiro que os outros querem que você viva. Deus, ele já traçou uma agenda para você. Então você agora tem que tomar conta e ser autor e ator da tua própria história, mas sabendo que tem uma direção que Deus colocou para você viver e para você também ser feliz nessa terra. Você, é claro que vai ter decepções, você vai ter tristeza, você vai ser traído. Isso faz parte dessa vida e faz parte da nossa vida aqui, do nosso teste, da nossa aprovação, porque nós somos peregrinos. Mas ao mesmo tempo você vai crescer em maturidade, porque a Bíblia diz sede santo, porque o vosso Deus é santo. E esse santo na Bíblia significa ser maduro. Santo sem pecado é impossível, pois só Deus é santo, só Deus não peca. Mas ser maduro você pode, ou seja, hoje você vai ser melhor do que você foi ontem e amanhã você vai ser melhor do que você é hoje. Então nós precisamos colocar em prática tudo que nós aprendemos.
Então, a verdadeira sabedoria é quando nós adquirimos conhecimento e colocamos esse conhecimento em prática. O Senhor Jesus, Ele é um mestre por excelência e sempre está nos ensinando. Ele foi para Cafarnaum, por quê? Porque havia uma agenda que era necessário passar por lá, porque havia pessoas em trevas, pessoas em escuridão. Quantas e quantas pessoas hoje vivem ao teu lado, que estão em trevas? Quantas e quantas pessoas hoje que estão em escuridão? Às vezes, olhando rapidamente, superficialmente, a pessoa está sorrindo, mas só ela sabe. E você também, se perceber e olhar com mais atenção, ser um observador mais perspicaz, vai ver que ela está chorando. Ou seja, olhar para os olhos dela, que é a janela da alma, você vai ver a tristeza dos olhos dela. E se você perguntar se você está bem, algumas pessoas já desmoronam e choram. Elas estão vivendo uma tristeza, estão vivendo vidas muito complicadas, complexas e que precisam de ajuda, precisam de apoio. Às vezes o melhor apoio é tu não falar nada, é apenas estar ao lado dela e deixar ela chorar e ter a virtude de ouvir, ou seja, virtude de ouvir, com atenção, com carinho, com amor e dizer que você está junto com ela, ou seja, demonstrar o amor. E principalmente se for mulher. Muitas mulheres às vezes não sabem nem por que estão chorando, não sabem nem qual é o problema, mas só o fato de você estar ao lado dela, só o fato de você dar um carinho, fazer um cafuné, dar um abraço, isso termina o problema. O problema às vezes não é tão grande, às vezes o problema maior realmente é a carência que a pessoa tem, a necessidade de ser ouvido, a necessidade de ser compreendido, ou pelo menos que tenha alguém que possa estar junto com ela no momento de dor. Então, quanto menos você falar, melhor. Agora, Jesus, então, ele foi para Cafarnaum. Cafarnaum, cidade marítima, cidade onde ele iria produzir muitos e muitos milagres. Mas Jesus tinha uma visão, então, de futuro. Qual é a visão de futuro de Jesus? Ele queria que essa cidade visse a luz, pois Jesus é a luz do mundo. Ele tira as pessoas das trevas, ele tira as pessoas da ignorância. Interessante, a palavra de Deus diz em Oséias 4,6, o meu povo perece, em outra tradução diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento significa ignorância. Ignorância no hebraico é igual a trevas, escuridão. Quem é o príncipe das trevas? Senão o diabo. Ou seja, o diabo ele não mata as pessoas, não mata uma igreja, não mata um povo de qualquer forma. Ele mata através da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de sabedoria. E o Senhor, quando ele entra, as trevas vão embora, porque Jesus é luz. O que acontece? A pessoa agora vai ter conhecimento, mas a prática é igual a sabedoria, porque a sabedoria é saber fazer o que é certo, na hora certa e da forma certa. Isso é sabedoria. E o Senhor é a própria sabedoria. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós começamos a buscar o entendimento, a compreensão da palavra de Deus, isso se torna vida, se torna luz. E essa luz, na verdade, vai atrair outras pessoas que estão em trevas, estão em necessidade e precisam de um apoio, precisam de uma ajuda. Jesus, então, ele tinha uma visão. Quantas pessoas hoje no mundo, ou já heróis que nós vimos aqui, pessoas proeminentes, tiveram uma visão? Por exemplo, o John Kennedy. A visão dele era colocar um homem na Lua. Conseguiu? Conseguiu. Nós temos, por exemplo, o Mandela, que ele tinha um sonho, que a África do Sul fosse livre, fosse democrática, fosse governada para todos, inclusive para os negros. Conseguiu, porque tinha um sonho. Nós temos, por exemplo, o Roger Federer, é um campeão, multicampeão no tênis, maior campeão de todos em tênis, e assim por diante, em todas as áreas, seja esportiva, seja política, não importa, seja cultural, temos pessoas que sonharam, e essas pessoas conquistaram. Por quê? Porque estavam focadas, disciplinadas para alcançar esse sonho. A vida delas era focada numa visão positiva de futuro e todas as metas, todas as ações, tudo que ela fazia em cada dia
era para aproximar cada vez mais do cumprimento dessa meta. Então, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Você tem que saber primeiramente quem você é, você tem que saber qual é a tua missão nessa terra, ou seja, para onde você vai, para onde você está indo. E aí, a partir daí, fazer um planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Pastor, isso dá resultado? É claro que dá, porque quando você sabe para onde você está indo, você vai trabalhar com muito mais alegria, você vai trabalhar com muito mais performance e tudo que você vai fazer vai dar certo, porque você está fazendo diante de coisas que são realmente boas. Agora, vamos falar um pouquinho da parte espiritual, para você entender. Nesse mundo, nós casamos, compramos casa, compramos carro, nós estudamos, e tudo isso é bom, conquistamos muitas coisas, conquistamos prestígio, mas a Bíblia diz que nós somos forasteiros, somos peregrinos, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Um dia nós voltaremos para onde nós viemos, pois a Bíblia diz que nós viemos de Deus e um dia nós voltaremos para Deus. Então, tudo vai passar. E como diz o maior sábio que viveu nessa terra, Salomão, lá em Eclesiastes, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento, tenta pegar o vento, você não consegue pegar o vento. Então, você precisa compreender isso, tudo é vaidade. Então, você precisa, na verdade, ter um tempo para separar uma imagem clara, precisa e fazer um planejamento da tua meta, da tua visão, do teu sonho, aonde você quer chegar. Se você tem essa meta clara, com certeza você vai alcançar. Talvez você não alcance tudo, mas você vai chegar perto pelo menos. Então, tente e faça isso. Tem um estudo que diz que as pessoas que realmente levam a sério essa questão de visão, de sonho, elas têm 12% a mais de desempenho acadêmico que os outros, seus concorrentes. A pessoa que tem um sonho, uma imagem clara na sua mente, são 10% mais felizes, pelo menos. Tem mais bem-estar. Então, isso é uma coisa bem interessante. Precisamos ter essa visão positiva de futuro. Precisamos saber onde é que nós estamos, onde é que nós queremos chegar e trabalhar junto com Deus, junto com o Espírito Santo, que vai nos ajudar nesse planejamento, vai nos ajudar nessa caminhada. Nós temos que entender que o que pode dar sentido à vida. Existe algo que pode dar sentido à vida. O que pode dar sentido à tua vida? É as coisas materiais? São as conquistas? Ou também as coisas espirituais? Nós temos que entender que tudo está interligado. Por exemplo, se você não está bem fisicamente, automaticamente você vai poder adoecer. E adoecendo, você vai ficar triste, aborrecido, em cima de uma cama. Então, uma coisa vai levar a outra. Então, como nós somos um ser, um corpo, alma e espírito, onde uma dessas partes, um desses elementos não estiver bem, os outros elementos com certeza vão ser afetados. Então, não adianta você, por exemplo, pegar e trabalhar bastante teu físico e você se alimentar bem. O físico está muito bem, mas e a alma? Às vezes você vai adoecer não por questões físicas, mas por questões de alma, por questões de sentimentos, por questões de emoções, por uma falta de uma inteligência emocional. Então, muitas pessoas hoje que têm problemas físicos são doenças que nós chamamos de psicossomáticas, doenças que são geradas, transmitidas por causa dos sentimentos, por causa das emoções. Assim também as questões espirituais. Se você não trabalhar bem a tua questão espiritual, com certeza você vai adoecer na tua emoção e também o físico. Então isso é uma coisa que nós precisamos entender muito e muito bem. Nós temos um eu hoje e um eu amanhã. Isso é muito interessante. Foi feito um estudo em relação ao cérebro. E colocava a pessoa numa máquina e essa máquina verificava a questão das ondas cerebrais. E essas ondas cerebrais
elas tinham um alto padrão, quando a pessoa pensava em si. Então ela pensava em si, ela tinha um desenho, ela tinha umas figuras que era positivo. Mas quando a pessoa olhava para um estranho, tinha uma visão diferente. E era outro comportamento também relacionado ao estranho. O que esse estudo aqui comprovou? Comprovou que quando a pessoa ela pensa nela hoje, nos planos que ela tem para hoje, nas coisas de hoje, o seu cérebro fica alegre, o seu cérebro que é disposto fica ativado. Mas quando ela pensa no futuro, o seu cérebro não está preparado, vê isso como algo estranho, como se fosse um próprio estranho. Pastor, me explica melhor. Bem simples. Vou te explicar em relação à comida, você vai entender bem. Você está diante de uma opção. Eu vou comer um cheeseburger, vou comer uma pizza, ou vou comer algo mais saudável. Vou comer salada, vou comer um arroz, um feijão, vou comer uma comida mais tranquila. Ou seja, você vai poder optar por que você vai comer. E tem alguns que dizem que nós somos o que nós comemos. O problema é que quando nós optamos por comidas erradas, é porque nós não imaginamos que vão ser nós lá no futuro que vamos estar sofrendo o efeito dessas opções, dessas escolhas erradas que a gente faz hoje. Então, por isso que muitas vezes, quando você não escolhe o que deveria se escolher, mesmo sabendo, é porque você não consegue se imaginar que lá no futuro você vai ter que pagar a conta. Ou seja, o problema você está transferindo para que daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Ou seja, é um estranho. Então você come hoje sem se preocupar com as consequências que vão acontecer amanhã. E isso é uma coisa bem interessante. É o teu eu hoje com o teu amanhã. Então saiba que o teu amanhã vai pagar o pato pelas escolhas que você tem hoje. Então faça boas escolhas. Tenha uma meta, tenha uma visão clara do que você quer para a tua vida. E aí você vai ter sucesso. A palavra de Deus diz aqui, lá no finalzinho, no versículo 17, diz que daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só, o João Batista já falava isso: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus começou a repetir isso: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O que isso significa? Significa uma coisa: primeiramente, arrepender, mudança de mente. Se tu tem uma mudança de mente, você não vai fazer o que você fazia. Você vai ter uma mente nova, você vai ser uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você precisa se arrepender no sentido de, se eu estava indo para um lado, eu vou ir para outro. Aquilo que eu fazia, eu sei que abomina a Deus, eu sei, isso é pecado, eu não vou fazer. Por quê? Eu quero agradar a Deus. Então eu quero agora andar junto com Deus, eu quero que Ele me oriente, Ele me encaminhe para aquilo que realmente precisa ser feito. Quando eu entendo isso, compreendo isso, fica bem mais fácil. E aí eu estou próximo do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É ter a mente de Cristo. O que é o reino de Deus? É ter a palavra grudada no nosso coração, em nossa mente, para pensar como Ele pensava, falar como Ele falava, sentir como Ele sentia. Ou seja, ser parecido com Cristo. E o Senhor quer que você seja parecido com Cristo. Por isso, então, hoje, dê sentido à tua vida. Saiba onde você está. Saiba onde Deus quer que você chegue. E cumpra essa palavra, com essa visão positiva de futuro, que nós chamamos de fé no teu coração. Que Deus possa te abençoar agora. Pelo poder do nome de Jesus, eu quero orar por você. Deus amado e Deus bendito, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. E eu coloco agora essa pessoa que está assistindo essa programação, que ela possa ser alcançada, tocada, seja de uma forma sobrenatural, e que o Senhor, que é Deus, possa trabalhar no coração dela e mudar e transformar os teus sonhos, Senhor, em sonhos dela, e que ela possa entender que os teus sonhos são muito melhores que os sonhos dela, e que ela possa agora caminhar rumo ao teu reino. Em o nome de Jesus. Amém e amém.